Bom dia, irmãos! Nós vamos iniciar a aula número 10 da nossa revista e o título dessa lição é Onde está a sabedoria? No livro de Jó, esse trecho que será estudado, ele está no capítulo 28 e ele foge um pouco à regra do livro, que é 3 discursos de Elifaz, Bildade e Zofar. E esses 3 discursos se repetem, com Jó falando também. Só que agora, em vez de vir o discurso do Zofar, que é o último desses 3 amigos a falar, não há o discurso de Zofar. Há um poema, né? É um enxerto no texto que o autor colocou, o autor do livro de Jó. Ele para um pouco a história, vamos dizer assim, de Jó, e do seu lamento e dos seus diálogos, e insere ali um poema. Nada mais é que um texto onde ele exalta a sabedoria, ele fala, né, sobre a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que é monopólio de Deus, vamos dizer assim. No início do texto, no capítulo 28, eu vou ler só o versículo 1, 2 e 3, mas ele fala sobre a inteligência humana, sobre a capacidade humana, sobre a tecnologia humana, onde o ser humano procura entender melhor a vida, procura entender melhor a natureza, procura entender como funcionam as coisas, como é a lógica das coisas. Então ela diz assim o texto: há minas de onde se tira a prata, há lugares onde se refina o ouro, o ferro é tirado da terra e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra, eles exploram lugares profundos e ali na escuridão procuram minérios. Ele vai continuar falando sobre isso, sobre os caminhos que o ser humano percorre para encontrar ouro, para encontrar prata, para encontrar pedras preciosas. Ele vai falar sobre minas, vai falar sobre a tecnologia das minas, que é uma tecnologia na época algo avançado, né? Hoje a gente pode falar de outras tecnologias, mas para a época era algo avançado, onde o mineiro, né, o homem que trabalha na mina, ele entra dentro da mina e vai por trilhas que ficam por baixo da terra, muitas vezes pendurado, muitas vezes utilizando luzes que são tochas ou lampiões, né? Visto que naquela época não tinha energia elétrica ainda. Então ele trata isso como uma tecnologia que o ser humano, que o homem é capaz de alcançar. Então ele fala ainda no texto aqui que as águias não veem o caminho que desce para as minas e os falcões também não o conhecem. Então ele coloca o ser humano numa situação acima desses animais, que esses animais estão limitados à visão deles, mas o ser humano consegue entrar nessas minas, consegue procurar muitas coisas ali embaixo. E ele fala do cobre, fala de outros minérios, que na época já era algo considerado, tecnológico, algo moderno. Então ele fala dessa capacidade do ser humano, e aí ele entra, então ele fala sobre essas questões dos homens e a tecnologia que eles já adquiriram, mas o autor aqui está fazendo também uma referência à vida de Jó. Por quê? Porque ele fala de lugares escondidos, lugares profundos, sombrios, fala sobre essas minas, e o autor ele faz uma referência também à vida de Jó, que naquele momento é um enigma que está ocorrendo com ele. Naquele momento é a escuridão, é a tristeza, são sombras, são trevas de fato, e mesmo assim, da mesma forma como o livro de Jó, né, o autor coloca que o ser humano ele desbrava lugares escuros atrás de tesouros, ele desbrava lugares que não há conhecimento, não se sabe o que é ou como funciona atrás de tesouros. Mesma coisa, ele faz uma referência na vida de Jó, que também está passando por um momento e Jó precisa passar por aquilo e, passando por aquilo, encontrar os tesouros, né? Encontrar tesouros ocultos, encontrar algo ali de valor. Essa lição só dividida em 3 itens. Esse primeiro item que eu falei agora são os tesouros ocultos, que é uma referência ao que pode ser encontrado nessa vida difícil que Jó está passando ali, nessa situação difícil que Jó está passando. A segunda parte da lição, ela tem por título O Tesouro Melhor, e ela vai do verso 12 até o verso 22. Esse segundo item, que é o Tesouro Melhor, após ele falar sobre minérios, sobre ouro, na primeira parte, ele vai falar que esse tesouro melhor é a sabedoria. E ele vai falar que isso vale mais do que qualquer bem material. Essa não é a linguagem que ele utiliza
pedras preciosas, ouro, vidro, cristal, mas a ideia é que a sabedoria ela vale mais do que o dinheiro, do que os bens materiais, do que tudo que você pode conquistar financeiramente na vida. Ele vai dizer que a sabedoria é maior do que isso. Eu vou ler o verso 12 e 13 do capítulo 28, diz assim: Mas onde pode ser achada a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Verso 13: Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. Depois, do verso 17 até o verso 19, ele vai fazer algumas referências sobre o valor da sabedoria. Ela vale mais do que o ouro ou o vidro. Não se pode trocá-la por joias de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela, e ela não pode ser comprada com o ouro mais puro. A gente vai ver que nesse texto aqui ele repete várias vezes a palavra ouro. Ouro, ouro puro, ele usa várias vezes para ressaltar de fato a dimensão da sabedoria, que é mais importante, mais valiosa do que o ouro. Se o texto parasse aqui, a gente teria apenas um poema de desespero, já que na primeira parte, que é do verso 1 até o verso 11, ele fala que os homens conquistam lugares que são desconhecidos, desbravam lugares que estão ocultos, mas na segunda parte ele fala que mesmo achando tesouro nesses lugares, mesmo achando pedras preciosas nesses lugares, o tesouro maior é a sabedoria. A sabedoria vale muito mais do que isso. E a sabedoria valendo mais do que isso, a pergunta é: onde se pode achá-la? E essa é a pergunta que o texto deixa até esse momento. Não se pode achá-la, não se pode trocá-la. Não é assim que a coisa funciona com a sabedoria. Então, até aqui é um poema de desespero, porque ele deixa claro que bens materiais não podem substituir a sabedoria. E que todo o esforço do homem para encontrar esses bens materiais não vale nada perto da sabedoria. Então, é um poema de desespero até o momento. E aí vem o item 3, que é o tesouro revelado. E a gente vai ter uma explicação aqui do texto. Também vamos fazer uma referência com a nossa realidade, que é pós-Antigo Testamento. Uma realidade já com Cristo ressurreto. Eu vou ler o trecho do texto final, onde ele explica de onde vem a sabedoria. Diz assim, a partir do verso 23. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e a aprovou. E ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Algumas versões vão dizer: para ter entendimento é necessário afastar-se do mal. Então, de fato, o texto nos revela da onde vem a sabedoria, quem conhece de fato a sabedoria. Esse último versículo são palavras de Deus, diz assim: para ser sábio é preciso temer o Senhor, para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Palavras simples depois de toda essa discussão dos 3 amigos e de Jó, são palavras de Deus, curtas em uma frase, mas que trazem algumas implicações que são lições também para a nossa vida. A revista enumerou 4 explicações. A primeira é: conhecimento científico pouco adianta quando você busca a sabedoria. Há toda uma dimensão espiritual, há toda uma dimensão de conhecimento moral entre as pessoas que a ciência, de certa forma, não consegue alcançar. Então, o conhecimento científico, assim como a revista traz lá, é claro, são coisas, é um dom de Deus, né? A inteligência que Deus dá para o homem. É claro que a tecnologia, a ciência evoluíram muito a sociedade em alguns aspectos e deixaram a sociedade mais, vamos dizer, apta para sobreviver no mundo, né? Mas, quando a gente trata de sabedoria, isso não faz a menor diferença.
quando a gente trata de sabedoria que vem de Deus, né? Isso não faz a menor diferença, porque isso é só o que a gente pode alcançar com a nossa força. Mas a sabedoria é algo que, segundo o texto, a gente só vai conseguir tendo um relacionamento com Deus. E isso é o item 2 dessas 4 implicações que esse texto deixa. Para você entender corretamente como a vida funciona, é necessário você ter um relacionamento correto com Deus. É necessário que você tenha um modo, um caminho de receber essa sabedoria que vem de Deus. O item 3, ele diz que ter sabedoria não é o mesmo que entender tudo que Deus faz. Até porque o nosso conhecimento é limitado. O nosso conhecimento é um conhecimento humano. E a gente entender todos os caminhos de Deus diminui a Deus. Diminui a dimensão divina que Deus possui. Então, ter sabedoria não significa que você vai entender todos os caminhos de Deus. Que tudo que vai acontecer vai ser aquilo que você já previu, que você já sabia que seria assim. São coisas diferentes. E por último, se a verdadeira sabedoria é temer a Deus, que é o que o texto diz, o pecado é a maior loucura. E aí o texto, a revista faz uma referência ao livro de Gênesis, onde Satanás oferece para Adão e Eva, de fato, ali o primeiro pecado. Então, ali no livro, Satanás oferece para eles a oportunidade de ser como Deus, ou melhor, maior do que Deus, mais entendido do que Deus, ou mais sábio do que Deus. E o texto aqui ele vai dizer que a verdadeira sabedoria é você temer a Deus, é você colocar Deus num lugar de entendimento, numa posição em que Ele conhece mais do que você, em que Ele é mais sábio que você. E não o contrário, que você entende mais do que Deus, que você sabe mais do que Deus, ou que você conhece todos os caminhos de Deus. A revista traz essa lição também, onde Satanás propôs isso para o casal em Gênesis, falando sobre essa possibilidade daquele casal ser mais sábio que Deus e conhecer mais do que a Deus. Está lá em Gênesis 3:5, onde ele fala que se comerem daquele fruto da árvore, eles seriam como Deus e conheceriam o bem e o mal. Isso é mais uma implicação. Por fim, para a gente concluir, a revista traz, que não está no livro de Jó, a revista traz uma referência com o Novo Testamento, assim como deve ser a leitura de todos nós quando vamos ler alguma coisa do Antigo Testamento, tentar encontrar essa relação do Antigo com o Novo. E ela fala que a sabedoria ela está em Jesus. E eu acho que a gente tem que trazer isso aqui para a gente, porque Jó, naquela época, ainda não tinha Jesus. Tinha esperança do Messias, tinha esperança de que alguém pudesse lhe dar alívio, que alguém pudesse lhe dar a vida eterna. E isso é o que a gente viu nas lições passadas, inclusive também o nosso irmão Renan. Então, Jó não tinha Jesus. Mas no Novo Testamento a gente já tem na Bíblia Jesus. A gente já tem o caminho que é, de fato, a verdade. O caminho que é, de fato, quem detém, quem concentra a sabedoria de Deus. Está lá em 1 Coríntios 1:24. Diz assim o texto: Mas, para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então essa sabedoria que foi ali debatida nesse trecho do livro de Jó, que é debatida também no decorrer do livro inteiro de Jó, onde são Jó e também os amigos dele discutindo a respeito do que está acontecendo com Jó, tentando ser sábios nesse sentido, ou tentando entender ainda o que está acontecendo ali. Então a gente pega aqui no Novo Testamento que Jesus possui a sabedoria de Deus, ele tem o poder de Deus, tem a sabedoria de Deus, está concentrado nele. Colossenses capítulo 2, versículo 3, o texto vai trazer ainda uma referência mais forte ao livro de Jó, quando a gente para pensar nessa questão do tesouro, dessas questões materiais, ele diz assim, versículo 3, esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Então ele vai trazer mais uma vez essa referência de que Jesus é quem traz todo o conhecimento, toda a sabedoria de Deus, ele que é o caminho, ele que é a verdade, ele que é a vida. E é por ele que Jó também anseia ali no livro dele. Amém? Fique com Deus e até a próxima.